Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 4. São palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim: então, o reino dos céus, o que pode existir de maior valor, de mais importante, de mais precioso do que o reino dos céus? O reino dos céus é o nosso destino final. Hoje, aqueles que se entregaram para Jesus vivem no reino de Deus. No reino de Deus, nesse mundo. É uma bolha. É exatamente isso. Quem se entregou para o Senhor Jesus de verdade, e sempre temos ensinado o que é se entregar. Sempre temos orientado a tomar a decisão de se entregar. Então, aqueles que se entregaram não para uma denominação, não para uma igreja, mas se entregaram para o Senhor Jesus, se arrependeram dos seus pecados, se batizaram nas águas, passaram a vivem de acordo com a palavra, em obediência à palavra, são fiéis. Então esses são poucos, vivem hoje no reino de Deus, aqui nesse mundo. Mas o destino final é o reino dos céus. É aonde a nossa alma estará eternamente. Veja como são as coisas. Muitos se preocupam e fazem investimentos por um futuro nessa vida, por um futuro nessa terra, mas um futuro pequeno, insignificante, pobre, muito pobre, um futuro de 80, 90, 100 anos, sendo muito generoso, e não se preocupam com a eternidade, se preocupam em fazer um tipo de investimento para o seu corpo no futuro, mas não se preocupam com o investimento pela sua alma, por toda a eternidade. Ontem, o Senhor pensou nisso. Semana passada, a senhora pensou nisso. Esse tipo de pensamento tem estado na sua cabeça todos os dias? Se não tem estado, isso nos preocupa. Porque o reino dos céus é o destino final dos salvos. Então o Senhor Jesus disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram o quê? Não ouvi. Prudentes, e 5 loucas. 5 prudentes e 5 loucas. Mas as 10 eram virgens. As 10 eram puras. As 10 tinham o conhecimento da verdade. Tinham um esclarecimento. As 10 tinham fé, mas 5 eram prudentes e 5 loucas. Característica de uma pessoa louca: até sente, mas não pensa.
E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Não a maioria que está lá fora, mas a maioria que está aqui dentro, ou dentro das igrejas. Não pensam. Diz a palavra que pegaram as lâmpadas. Dentro da lâmpada é colocado o azeite representa o Espírito Santo. Quando é que uma pessoa é louca? Quando ela pensa que ela pode viver sem o Espírito Santo. Quando é que uma pessoa é louca? Quando, ainda sabendo que só aquele que tem o Espírito Santo pertence a Deus, e mesmo assim ela consegue dormir, mesmo assim ela consegue ter tranquilidade. Como que isso é possível? Certa ocasião, o Senhor Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, o ser humano, ele pode conquistar muitas coisas com a força do braço, muitas coisas, mas sem o Senhor Jesus, ele não pode nada. Isso não é contraditório. Parece contraditório, mas não é. Com a força do braço, é possível conquistar muitas coisas, mas sem Ele, sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, nós não podemos nada. O que significa dizer que tudo que se vem a conquistar sem Ele, não é nada. Não ficará pedra sobre pedra. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo que nos dará condições de nos mantermos na presença de Deus até a chegada do esposo, do noivo, do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo isso é impossível. Quantos de vocês, ou melhor, quantos de nós passamos por situações que temos consciência que, se não fosse o Espírito Santo, não teríamos condições de permanecer, não teríamos condições de nos mantermos na presença de Deus. Você lembra disso? Lembra das muitas lágrimas que você derramou? Lembra das dores que você sentiu? Lembra das aflições que você suportou? Que se não fosse o Espírito Santo, hoje você não estaria aqui. Então a pessoa que não entende isso, ela é louca aos olhos de Deus. Ela é louca. A pessoa que não entende a importância de estar na casa do seu pai, domingo pela manhã, a pessoa que ela precisa de uma motivação, um outro tipo de motivação, para domingo pela manhã estar na casa do pai, ela é louca. A pessoa que não valoriza o que ela tem de mais precioso, de maior valor, que é a alma, uma vez que o diabo valoriza a alma dela, Deus valoriza a alma dela, mas ela não valoriza a própria alma, ela é louca. Agora, o problema é o seguinte: vai dizer para ela que ela é louca, vai dizer para ela que a fé que ela tem é a emotiva, não a do Espírito. Ela vai ficar contrariada, ela vai ficar chateada. Mas entre as 10, só 5 eram prudentes e 5 eram loucas. O Senhor tem sido um homem prudente
ou um homem louco? A senhora tem sido uma senhora prudente ou uma senhora louca? O pensamento, a preocupação com o reino dos céus, porque quem pensa no reino dos céus, quem se preocupa com o reino dos céus, se preocupa com a alma. Essa preocupação tem sido constante? Ou existe uma outra preocupação que não deveria ser a prioridade, que tem sido constante? Qual tem sido a sua preocupação? Qual tem sido a sua motivação para que você esteja na casa de Deus todos os domingos pela manhã? Qual tem sido a sua motivação para que você, por exemplo, venha priorizar a sua alma, venha lutar pela sua alma? Qual tem sido a sua motivação? Então são perguntas que eu devo fazer para mim, e são perguntas que o Senhor deve fazer para o Senhor, e de acordo com as respostas, cada um de nós iremos saber se somos prudentes ou se somos loucos. Não esqueça, o louco até sente, mas ele não pensa. Aí o Senhor Jesus continuou dizendo: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Como é que pode? Como é que pode pegar a lâmpada, ter a lâmpada em mãos e não levar azeite? Como é que pode isso? De que servirá uma lâmpada amanhã que não tenha azeite? Não vai servir de nada, não vai adiantar de nada. É a pessoa que ela tenta viver, ela tenta se manter diante de Deus sem o azeite, sem o Espírito Santo. É apenas uma questão de tempo. É aquela pessoa que ela pode gostar da igreja, ela pode se simpatizar com a igreja, mas ela tem um prazo de validade. Por que ela tem um prazo de validade? Porque sendo uma lâmpada sem azeite, o azeite vai acabar e a lâmpada não vai servir de nada. Então o prazo de validade pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai acabar, vai chegar ao fim. E as loucas fizeram isso. As loucas tomaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então o azeite, você já sabe que é o Espírito Santo. E mais adiante, em casa você pode ler tudo. Mais adiante, quando as loucas, elas precisaram do azeite, já era tarde demais. E todos nós sabemos o que significa a expressão já é tarde demais. Quantas vezes você ignorou uma evidência, um sinal, e quando você foi atentar para aquele sinal, foi atentar para aquela evidência, já era tarde demais. A princípio era uma febre, a princípio era uma dor, mas quando você foi buscar saber o que acontecia no seu corpo, de acordo com os homens, já era tarde demais. A princípio, o filho, sem ter condições econômicas, chegava em casa com roupas caras,
chegava em casa com objetos e você fechava os olhos, fazia de conta que não estava vendo, mas quando você atentou para a realidade, ele já estava envolvido com coisas erradas e já era tarde demais. A princípio, as evidências, os sinais, era o desprezo, era a rejeição. Quem dizia que te amava, começou a te maltratar com palavras. Quem dizia que te amava, já não tinha mais vontade e prazer em andar com você, em andar de mãos dadas, independente de quantos anos de casamento. 1 ano, 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 anos. Mas você ignorou, não prestou atenção nos sinais, nas evidências, e quando viu, já era tarde demais. Havia sido trocada. Então tem muita gente que só desperta quando é tarde demais. Foi o caso do rico, que foi se preocupar com a sua alma e com a alma dos demais, com a alma dos irmãos, estando já no inferno, mas aí já era tarde demais. E as loucas, quando valorizaram o azeite que é o Espírito Santo, também já era tarde demais, porque o noivo veio, levou as prudentes e fechou a porta. Se nós soubéssemos quando que a porta vai ser fechada, se nós soubéssemos o dia, pelo menos o dia, o mês e o ano, seria fácil. Mas nós não sabemos. O que sabemos é que existe uma porta que em determinado momento teremos que passar por ela, mas até chegarmos ao fim, para passarmos por ela na hora exata, nós temos que manter a nossa fé, nós temos que manter a nossa comunhão com Deus, nós temos que nos manter bem, ainda que tudo esteja mal. Assim é a vida do cristão, assim é a vida de quem determina que o seu destino final, o destino final da alma será o reino dos céus. Então essa pessoa, que ela sabe aonde ela quer chegar, ela terá que se manter bem até o fim, ainda que tudo esteja mal. Como que isso é possível ser um Espírito Santo? Pense, por favor. Pense, por favor. Em determinados momentos, tudo vai estar mal. Tudo vai estar mal. Mas você quer o reino dos céus? Você terá que se manter bem, ainda que tudo esteja mal. E sozinho não dá. Sozinho não dá. Sozinho, a pessoa quando passa por essa situação, e por outras até piores, ela resolve acabar com a própria vida. Por isso que o Senhor Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Então quem não compreende isso, quem não atenta para isso, aos olhos de Deus, é uma pessoa o quê? É uma pessoa o quê? Louca. Ainda que seja uma louca cheia de saúde, ainda que seja uma louca com uma família feliz, ainda que seja uma louca cheia de dinheiro, mas é louca porque ela não tem o azeite. A sua lâmpada pode ficar vazia a qualquer momento, e por não ter o azeite,
ela vai desfalecer, ela vai desanimar, ela vai desistir. O noivo vai vir, a porta será fechada e aí já será tarde demais. Não permita que para sua alma seja tarde demais. Não permita. Não seja, aos olhos de Deus, uma pessoa louca. O que nos motiva para permanecermos na presença de Deus, o que nos motiva para estarmos aqui todos os domingos pela manhã, não importa se faz sol ou se faz chuva, porque fazendo sol temos uma alma, mas chovendo também temos uma alma. Então, o que deve nos motivar para estarmos na casa do nosso Pai todos os domingos pela manhã é o desejo ardente que a nossa alma passe toda a eternidade no reino dos céus. Então, para essa pessoa, ela passa a ser prudente, porque ela prioriza o Espírito Santo. Para ela não existe nada que seja mais importante que o Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que fará com que ela venha se manter na presença de Deus até a volta do Senhor Jesus, ou até o dia da sua partida.